Olá, meu nome é José Alexandre e eu vou apresentar um resumo do meu trabalho envolvendo classificação de imagens de resíduos eletrônicos usando redes neurais convolucionais. O trabalho está sendo feito sob orientação do professor Francisco Losada para o programa do MECAI. Bem, o descarte ambientalmente correto de equipamentos elétricos, eletrônicos, é um problema bastante relevante para a sociedade atual, tendo em vista o consumo massivo dos itens, que acaba gerando uma enorme pilha de resíduos. Ah, Temos dispositivos, tais como telefones celulares, por exemplo, que podem conter substâncias nocivas ao meio ambiente e à saúde humana, especialmente quando descartados de maneira incorreta. E um outro fator relevante nesse contexto é a própria disponibilidade de material para a fabricação de novos produtos, ainda mais tendo em vista um contexto geopolítico complicado. Os efeitos da pandemia provocaram, por exemplo, uma verdadeira crise na área de semicondutores, que levou à paralisação ou atraso na fabricação de manufaturas em escala mundial. Portanto, é super importante que a gente pense na maximização da eficiência da cadeia de reciclagem de resíduos eletrônicos, né? Essa é uma cadeia constituída por 3 etapas principais, começando pela coleta, passando pelo pré-processamento, onde é feita a separação dos resíduos diante do desmantelamento, e o processamento final, que consiste na transformação dos resíduos em matéria-prima. E a questão envolvendo essa etapa de pré-processamento é onde reside o escopo do meu trabalho, sobretudo na questão do contato humano necessário para fazer essa identificação e separação dos materiais, né? A gente sabe que mão de obra para a execução de tarefa repetitiva é uma questão complicada. E, além disso, a gente tem a própria questão do manuseio do material, que pode favorecer o aparecimento de doenças se, ocasionalmente, substâncias nocivas são liberadas. E, finalmente, é importante também considerar que os materiais estão cada vez mais complexos, né, os circuitos mais integrados. Isso gera uma massa mais homogênea de resíduos, que dificulta a identificação e a valoração para posterior reaproveitamento. Uh, Em relação, então, a esse processo de identificação, o reconhecimento automático de resíduos, a gente pode sim considerá-lo como uma enorme oportunidade para trazer ao processo de reciclagem claros benefícios econômicos do ponto de vista ambiental também, no que diz respeito à disposição final dos resíduos. E, de fato, a implementação de processos robóticos de triagem já é uma realidade em algumas partes do mundo. Empresas como a Zen Robotics, na Finlândia, instalam aqui o sistema de triagem que contém sensores capazes de identificar os objetos e de coletá-los através de braços mecânicos. Esse sistema possui efetivamente uma área de machine learning, né? Uma etapa em que técnicas de visão computacional são utilizadas para reconhecimento das imagens. E o escopo do meu trabalho é justamente a pesquisa de determinadas técnicas de deep learning capazes de fazer o reconhecimento das imagens e que pode favorecer aí futuras iniciativas para implementação de um processo mais amplo de automação. Em relação à metodologia utilizada, a escolha foi trabalhar com redes neurais convolucionais, que são técnicas de bastante destaque no conceito de visão computacional, e, nesse sentido, a classificação aqui da imagem é a atribuição de uma probabilidade de que ela pertença a uma determinada classe, né? Uma imagem para um computador é um conjunto de pixels, uma matriz de números, que, no caso das redes convolucionais, passa por camadas de processamento até que sejam fornecidos os outputs, que são as probabilidades de que a imagem pertença a determinada classe. E, em relação ao tipo de rede neural escolhida aqui para o trabalho, inicialmente a gente está adotando a ResNet, que é uma técnica introduzida em 2015, e ela, inclusive, ganhou um desafio denominado ImageNet Large Scale Visual Recognition, bastante relevante na área de reconhecimento de imagens. E, posteriormente ao surgimento da ResNet inicial, de 34 camadas, a gente teve outros desenvolvimentos
de redes com mais camadas, e essa profundidade, à medida em que aumenta, pode favorecer a acuracidade da classificação. Em relação ao experimento realizado com essas redes, a gente tem aqui algumas etapas fundamentais. Por exemplo, a coleta da base de dados foi feita através de registros fotográficos fornecidos por uma grande empresa de TI. A equipe conseguiu fornecer 1.670 imagens e o pessoal rotulou em 12 classes. Então, a gente tem alumínio, bateria, cobre, circuitos impressos, plástico e assim por diante, né? E a partir, então, dessa base de dados, foi feita uma etapa de processamento importante, que é uma separação do background, né, do cenário de fundo da imagem, para destacar o objeto, e isso foi feito também através de uma rede neural denominada U2Net. E depois disso, aí sim, passou a ser feita a configuração dos modelos ResNet, através de separação do dataset em treino e validação, na proporção de 80/20. Foi utilizada cross-validation, fivefold nesse caso, técnica de oversampling, porque existia um desequilíbrio no número de imagens para cada classe, e também transformações, como rotações, zoom, luminosidade, para aumentar a variabilidade de imagens e favorecer o aprendizado. O tamanho dos batches foi de 64 imagens, cada uma delas com tamanho de 224 por 224 pixels, e tudo foi treinado na plataforma Google Colab, utilizando uma GPU de 16 GB. A programação foi feita usando a biblioteca Fast.ai, que é construída em cima de um framework PyTorch, e posteriormente a isso, então, a ideia foi selecionar essas ResNets pré-treinadas no conjunto denominado ImageNet, que tem mais de 1.000 objetos identificados, e adaptá-los, então, à nossa base de dados, aqui dos resíduos, tá? Isso foi feito de maneira a congelar as camadas iniciais dos modelos, ou seja, só a última camada foi treinada por 10 períodos, ou epochs, e, posteriormente, essas camadas foram totalmente descongeladas para serem treinadas por mais 10 períodos para que fosse feito o ajuste. E nessas duas etapas foram selecionadas learning rates específicas, de acordo com o propósito. Para fazer a medição do resultado, a gente pode aqui destacar a acuracidade top 1, que consiste no número de predições corretas da classe com maior probabilidade dividido pelo número total de predições, e temos também a top 5, que significa que qualquer uma das 5 respostas de maior probabilidade deve corresponder à resposta esperada. Foi também medido o tempo total de treinamento. Em relação aos resultados, então a gente pode observar que para todas as ResNets, os modelos, a acuracidade top 1 ficou acima de 70%, sendo que à medida em que a profundidade das redes aumentou, a acuracidade também aumentou nesse sentido, e a acuracidade top 5 ficou na casa dos 97% para todos os modelos. Tempo total de treinamento também houve um aumento à medida em que a profundidade da rede aumentou. Aqui a gente tem a medição em minutos e segundos, com exceção, curiosamente, da rede de 152 camadas, que ficou com tempo aqui até menor do que a rede com 50 e 101 camadas, né? Curiosamente, ocorreu esse menor tempo. E também é importante observar que, em relação às classes que foram confundidas com mais frequência, a gente pode ver aqui, por exemplo, em vermelho, um objeto que a equipe manualmente rotulou como ferro, classificado como alumínio, ou como plástico, mas classificado como ferro, é um outro exemplo aqui, até pela similaridade das imagens, né? Mas, em geral, a acuracidade ficou dentro de um parâmetro razoável, de acordo com as expectativas, e a ideia agora é poder utilizar outros tipos de redes neurais convolucionais, como Inception, ResNext ou EfficientNet, para verificar o comportamento delas diante dessas imagens de resíduos. Ou até mesmo agrupar determinadas classes, como alumínio e ferro, para também medir de que forma essa acuracidade vai reagir. Bom, por enquanto é isso. Fico à disposição para comentários e dúvidas. Muito obrigado.